Mas tem um nome que voltou a ser falado, ou pelo menos esse interesse segue, é o interesse pelo Everton Cebolinha, Mari Marra. Só rapidamente, Claro. em relação ao Andréas. Claro. O United acabou de mudar de técnico. Né? O Ten Hag deve conhecer o Andréas. E o United acabou de anunciar também que o Pogba não fica. Salve, salve nação, saudações, vídeo top, o mercado da bola do Mengão está aquecido, é isso aí, o Flamengo tem interesse em Cebolinha, em Montiel, em Thiago Mendes, em Vidal e o Andreas Pereira, será que fica, será que sai, será que volta para a Europa? Galera, o vídeo é bom, então já quero pedir aí ao seu like, a sua inscrição aqui no canal. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, faça parte da nossa família. Somos mais de 635 mil inscritos aqui. Seja bem-vindo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Valeu, tamo juntos. Pessoal, separei aqui para vocês um trechinho do programa da ESPN Brasil, cara, falando de Flamengo, mercado da bola do Flamengo. O Flamengo tem interesse em vários jogadores tops, importantes, caríssimos, é isso aí. Interesse, eu falei, tá? Não contratou ainda, tem interesse e quem sabe poderá vir ser jogador do Flamengo, algum destes aqui que a gente vai falar aqui, valeu? Vamos lá pro vídeo então? Então é o seguinte, os créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link aqui na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Simbora pro vídeo. Ela então pro plantão rubro-negro, fim de maio foi recheado de especulações. Sabe quando você faz ali no Instagram o Maio Dump? Sei. Agora é o Maio Dump, fiz hoje. Do Flamengo tem Vidal, Andreas Pereira, Paulo Souza e também o Montiel. Olha só, mais um nome aparecendo. O Vidal recusou a oferta, então, do Qatar. O Paulo Souza pediu para o Andreas Pereira ficar no Flamengo. Tem a situação do Paulo Souza que pediu reforços ao Spindle. A gente tem a fonte de onde cada informação saiu. E o Flamengo monitora, então, o lateral do Sevilha. Vamos por partes, para não deixar o Pedro Henrique Torre maluco? Vamos. Muito bem. Vamos chamá-lo aqui no nosso Sport Cada Center, um então. num quadrado ali. Isso, e ali não precisa da apresentação, como foi o caso do jogador do Palmeiras, né? Onde jogou, quando começou ali, todo mundo sabe quem Todo né? mundo sabe, pelo menos, né? Ainda mais o tamanho dos clubes. Exato. Pedro Henrique Torre, ao vivo aqui no Sport Center, bem-vindo de volta aqui ao SC, agora ao vivo participando com a gente. Vamos começar pelo Vidal, então? Agitado, hein, esse mercado, hein, Mariana? Não, o Pedro, ele volta. Eu tô achando que é o Pedro que faz isso. É um agitador. Pedro volta e agita tudo. Ele é um agitador, Pedro. Vamos lá, então, com o Vidal. Vai lá, Pedro. Tudo bom, Mari? Boa tarde para você, Bruno, Eugênio, Marra. Legal participar aqui com vocês mais uma vez. Sempre dá agitada, né? Vai chegando a janela vai abrir ali no dia 18 de julho, então os clubes já vão se movimentando. O Flamengo não é diferente. Tem sempre essa pressão em cima aí, venceu 4 jogos, dá aquela acalmada, mas não tem como escapar. O Flamengo sempre precisa dar aquela movimentada e aí precisa também de alguns reforços. E aí tem essa possibilidade aí do Vidal. É uma possibilidade enorme do Vidal? Não, claro que não. Apenas um contato inicial que o Flamengo fez ali, porque se sentiu praticamente obrigado a fazer esse contato com os representantes do Vidal, depois do Vidal badalar tanto, né? Encerrou a temporada europeia e aí fez aquelas várias publicações em redes sociais, já faz há bastante tempo. Então o Flamengo fez uma consulta ali, mas para saber da possibilidade, se ele de fato deseja retornar ao futebol sul-americano, quais seriam as possibilidades financeiras, qual a situação real dele com a Inter de Milão, enfim, porque muito se falou que ele ainda teria mais um ano de contrato, foi publicado na Itália que ele receberia um valor agora para rescindir o seu contrato de forma antecipada. O Flamengo entendeu mais ou menos a situação do Vidal, mas ficou mais ou menos por aí, porque ele sabe que para contratar jogador desse quilate, jogador com muitos anos no futebol europeu, ele já passou por essas experiências recentemente, Felipe Luiz, Davi Luiz, Rafinha, ele sabe que tem que ter paciência, porque pode chegar alguma oferta muito tentadora do próprio futebol europeu ou de outro mercado muito poderoso financeiramente, lá do Oriente Médio, enfim, aquele famoso mundo árabe. Então o Flamengo trata com muito cuidado, vai deixando o tempo passar, o jogador amadurecer um pouco a sua ideia, fez aquele primeiro contato para ter um pouco mais de noção, mas gostaria, claro, se possível no futuro, contar com o Vidal, porque considero um jogador, além da
ótima técnica dele, agregaria demais, um jogador muito vencedor, por onde passou aí, foi campeão. Então o Flamengo gostaria, claro, de contar com o Vidal, mas um contato inicial mesmo, alguma coisa, como a gente gosta de dizer, aquele chavão, embrionária, no chavão do mercado do futebol, Mari. Exatamente, sondagens ainda, o início de papo. Então a gente vai ter muita coisa para falar aqui também. Essa conversa tem, né? E também aquela informação de algo que a gente discutiu ontem, assim, né? Que a gente comentou, poxa, pelo Paulo Souza, acho que ele vai querer contar com o Andrés. A gente conversou sobre isso ontem aqui. E se o Andrés sai, abre espaço pro Vidal. Não depende só do Paulo, né? Mas o Paulo acho que pediu, então, para contar com o Andrés. Porque tem isso tudo, né? Na permanência ou na contratação de um jogador, tem várias partes a serem ouvidas. Mas no Brasil a gente não tem aquele costume e a tradição que já se criou na Inglaterra de o técnico ser o grande negociador, né? O técnico na Inglaterra, nos principais clubes especialmente, ele é quem faz o contato com o jogador, é quem decide as contratações e as dispensas. No Brasil, não é exatamente esse modelo. Não é o Guardiola pegando o telefone e ligando para o Gabriel Jesus, olha, quero você aqui amanhã. Entendeu? É diferente. O técnico deve ser ouvido, mas como aqui o projeto de clube não passa necessariamente pela ideia do treinador, né, como em alguns casos na Europa, citado agora o caso, vai ser decidido pela diretoria. E até porque passa muito pelo departamento financeiro, né? Muito. É um valor altíssimo. Então, é esperar a definição. Mas pode haver, não sei se o Pedro tem alguma informação nesse sentido, um outro nome, que não seja do Andrés Pereira, não seja do Vidal aí, que possa vir a preencher uma lacuna no elenco. Não sei se existe alguma especulação nesse sentido, algum nome que já tenha sido filtrado aí. E o pedido do Paulo é suficiente para convencer a diretoria, Pedro? É difícil, Bruno. É difícil porque é um valor muito alto, né, do Andrés Pereira. Tem sempre, a gente sabe, todo mundo sabe o peso do erro na final da Libertadores em 2021, mas o Andrés Pereira de lá para cá não apresentou um grande futebol também que encha os olhos de todo mundo, de que vale o grande investimento de 10,5 milhões de euros por 75% dos direitos. Foi até um acordo encaminhado pelo Flamengo ali, mas houve muita resistência interna por conta desse alto valor mesmo. Muita gente internamente dizendo que poderia ser realocado para outros setores, outros investimentos. No início do ano se falava muito em goleiro, até o Flamengo trouxe o Santos logo depois, mas se vê como um valor muito alto por um jogador que nem tem aquele status de titular absoluto da equipe do técnico Paulo Souza, que vem fazendo muita diferença, fez um muito bom jogo no último fim de semana, mas não vem sendo um jogador muito decisivo. Então tem muito questionamento. Nesse momento é improvável até a permanência do Andrés Pereira, mas o Flamengo vai esticar até o fim do contrato dele, dia 30 de junho, o empréstimo, essa decisão. Ainda não bateu o martelo não, mas no momento bem difícil a permanência do Andrés Pereira para a sequência aí da temporada. Olha, a gente já falou de Vidal, de Andrés Pereira, estamos pensando em um outro nome, né, se existe. Mas tem um nome que voltou a ser falado, ou pelo menos esse interesse segue, é o interesse pelo Everton Cebolinha, Mari Marra. Só rapidamente, claro, em relação ao Andrés. Claro. O United acabou de mudar de técnico. O Ten Hag deve conhecer o Andrés. E o United acabou de anunciar também que o Pogba não fica. Então, eu acho que Tem caminho lá? Não, eu acho que o Flamengo tem que esperar mesmo. Porque vai que o Ten Hag fala, não quero ficar, e pode ser até que essa negociação seja... Facilite o negócio. O tempo, nesse caso, está a favor do Flamengo. Agora, voltar a falar sobre o Cebolinha. O que isso diz sobre posicionamento sobre o Flamengo e aonde tem alguém que não está entregando? É óbvio que contar com Cebolinha vale a pena qualquer esforço. Vale. Qual que é a sua interpretação? Gosto muito, acho que é um jogador que, num caminho natural, deveria até ir para a Copa do Mundo. Ele foi um dos destaques da Copa América 2019. Mas por quê? Porque ele é caro. O que faz ir atrás do Cebolinha? Tem alguma coisa errada ali no elenco? Então, talvez o Flamengo esteja observando aí que, assim, por exemplo, a temporada passada teve uma sequência de contusões do Bruno Henrique, né? Pode ser que o Flamengo esteja enxergando algo nesse sentido. São dois jogadores de lado de campo, com o Bruno Henrique muitas vezes até sendo um atacante mais
presente na área, não é uma característica do Cebolinha. Pode ser da ausência do Michael, de uma temporada para outra. Marinho, que às vezes não correspondeu. Marinho, que não entregou o que esperava. Primeiro que assim, a minha primeira resposta é, eu acho normal que qualquer time grande do Brasil observe a movimentação do Cebolinha. Porque pode ser que seja ontem falou sobre isso, né? Uma boa oportunidade. E ele é, para mim, uma boa oportunidade para qualquer time grande. Mas a principal característica do Cebolinha é de um jogador coletivo. Porque o Marinho, a gente vê que não tem muito espaço no Flamengo, porque o Paulo considera ele um jogador que às vezes individualiza muitas jogadas. Eu acho que o sem a bola do Cebolinha é melhor que o do Marinho. Tá, e com a bola, ele é um cara que vai fazer jogadas individuais, vai buscar o fundo, como é o caso do Marinho, ou vai fazer o jogo aproximado ali deles, né? Que o Paulo Souza quer? Isso é muito relativo, porque cada um dentro da sua característica. A característica dele, do jogo do Cebolinha, é o 1 contra 1. É a aproximação da área, é o drible, é a finalização. E aí cabe ao técnico encaixá-lo dentro da sua ideia de futebol. Como era o Michael. O Michael era um jogador de drible, de aproximação da área em velocidade para finalizar ou para cruzar para alguém fazer o gol. Eu acho que é uma peça semelhante, talvez com um pouco menos de explosão, um pouco mais de técnica, mas com uma maneira de jogar semelhante ao Michael. A questão do Flamengo é essa, assim, é um jogador ainda jovem, que ainda tem uma longa carreira pela frente. A idade dele aqui. Deve estar com 25, imagino eu, na casa de 25, no máximo 26 anos, ou seja, no auge da carreira, que não conseguiu, explodir na Europa e que no Brasil a gente sabe que tem o potencial. A questão 26. 26, né? Mais ou menos isso. Esses valores, né? Essa semana eu estava falando, até falei com o Marres ontem, falando sobre os jovens jogadores da América do Sul. E alguns torcedores falaram, mas o Flamengo não vai buscar jogadores jovens da América do Sul. O perfil de contratação do Flamengo é outro. Né? O Flamengo, quando tem que usar algum jovem, usa da sua base. E tem usado alguns muito bem. Mas ele vai buscar jogadores já testados e aprovados. É o caso do Cebolinha, se vier. Mas é um preço alto, né? É que o Flamengo hoje tem uma situação financeira que permite a ele pensar nesse tipo de contratação. Dá para fazer o negócio assim? Qual que é a conta, hein, Pedro? Por enquanto, o Cebolinha, Bruno, é um nome que segue ali assim no horizonte do Flamengo, mais como uma ideia, um sonho mais para frente. O Flamengo tinha a ideia de fazer até uma investida, mais encorpada nele, assim, de fato, uma investida de verdade na última janela, né, ali em janeiro, mais ou menos. Mas teve aquele problema do Banco Central, enfim, aquela ação, tudo congelou toda a possibilidade do Flamengo de fazer investimento alto na última janela, atrasou até algum tipo de negociação. O Flamengo só fez depois com Pablo, Ayrton Lucas, etc. Então o Flamengo nem foi a Portugal propriamente ali para tentar negociar com o Benfica a questão do Cebolinha. O Eugênio disse muito bem aí, quando falou a questão do 1 contra 1 do Cebolinha, é visto como um jogador que o Flamengo pode necessitar demais, assim, na questão, no restante da temporada. O Flamengo tem o Vitinho mais com essa característica, Vitinho que tem contrato encerrando no fim desse ano, então o Flamengo até vendo essa questão da renovação também, perdeu o Michael, então uma característica que o elenco precisaria, um jogador de alta qualidade técnica, já jogou, já se provou demais aqui no futebol brasileiro, mas o Flamengo tem que entender também se o Cebolinha gostaria de retornar ou não ao futebol brasileiro. O jogador agora, logo depois que o Flamengo buscava o interesse na contratação dele ali, ele não vivia uma fase tão boa no Benfica com o Jorge Jesus, mas aí depois que o Flamengo deu aquela empacada ali por conta da questão do Banco Central, saiu o Jorge Jesus, Cebolinha começou a fazer gol atrás de gol, aí isso deu uma esfriada totalmente no negócio, seria um negócio ali de 15, 20 milhões de euros, então o Flamengo teria que pensar em uma equação assim, como ele poderia de fato fazer uma investida nesse jogador. Então é algo um pouco mais para frente, o Flamengo gosta muito desse jogador, gostaria de contar com ele, mas é algo mais para frente, fica um pouco agora no campo dos sonhos assim, mas tem a ideia de quem sabe fazer mais à frente investida no Cebolinha, depende muito sempre
da vontade do jogador, se de fato ele quer deixar a Europa e voltar para o futebol brasileiro. O Benfica agora até trocou de técnico, tá? O Roger Schmidt, se eu não me engano, o ex-PSV, assumiu por lá. Então, de repente, depende também dessa conversa com o novo técnico do Benfica para saber se ele vai ou não aproveitar o Cebolinha. Então, fica mais nesse campo por aí. É o Flamengo tentando pensar um pouco alto também para reforçar, principalmente ali para o segundo semestre. Boa, Pedro. Valeu, obrigado, viu? Boa sequência aí para você. Se tiver novidade nessa agitadíssima janela rubro-negra, o Pedro volta. Galera, é o seguinte, ó, o Cebolinha, cara, é um excelente ponta esquerda. Ele é muito bom jogador, mas é caro. Cara, ele terminou a temporada no Benfica em alta. Com o Jorge Jesus, a coisa tava meio que desandando, né? Ele não tinha tantas chances e oportunidades com o Jorge Jesus no Benfica. Agora que o Jesus. Agora não, depois que o Jesus saiu, ele começou a decolar, ele começou a se reencontrar. Ele terminou a temporada no Benfica em alta. A negociação entre Cebolinha e qualquer outro time do Brasil será muito complicada, muito difícil pelos valores. O Benfica pagou 20 milhões de euros pelo Cebolinha. Cara, por menos de 20 eles não vão vender. Por mais que o euro hoje está mais desvalorizado do que na época, hoje está aproximadamente 5,12, 5,15 o euro, né? Então, fica mais barato para o Flamengo comprar ele em reais. Mesmo assim, cara, fica complicado porque o valor do cara é mais de 100 milhões de reais. É muita grana, né, cara? Mas a gente sabe que os jogadores de ponta na Europa é muito mais caro. A gente sabe que os jogadores igual o Cebolinha é muito caro para voltar para o Brasil agora, né, cara? Então, a gente sabe que é uma negociação difícil. Não é impossível, mas é difícil. A gente não sabe também se o jogador quer voltar agora para o Brasil. Ele tem 26 anos, né? Então, e a gente sabe que se ele decolar no Benfica, né? Ele está no radar de outros clubes europeus também, né? Acima do Benfica. Ou seja, é uma negociação complicada. Já a negociação entre Vidal... Galera, vamos deixar aqui nessa tela para falar de Vidal. Ó, o Vidal recusou a oferta do Al Rayyan, do Catar. Fonte, torcedores.com. Então, o Vidal, ele quer jogar no Flamengo. Ele recusou a oferta de mais de 6 milhões de euros por ano do Catar, cara. Ou seja, é possível. O Flamengo fez uma consulta com seus empresários, né, para saber como que poderia avançar na negociação. O Flamengo já sabe o que o Vidal quer. Só está esperando o quê? O Vidal se desvincular da Inter, né? O Vidal tem contrato com a Inter até o fim deste mês. A partir do dia 1º de julho, o Vidal pode assinar com o Flamengo sem ter que pagar um centavo à Inter, né? Só vai ter que pagar luvas para o jogador. Sendo assim, a negociação pode ser que avance e pode ser que o Vidal, daqui a um mês, possa ser anunciado pelo Flamengo. Já pensou? Seria legal, né? Seria uma contratação legal. O Júlio Miguel Neto trouxe a informação que o Gonzalo Montiel foi sondado pelo Flamengo, né? O Flamengo teria interesse no Montiel por empréstimo. É um jogador de 25 anos, lateral direito. Ele é um jogador da seleção da Argentina, um bom jogador. Porém, é caríssimo. Ele custa 17 milhões de euros. É um cara que ele tá no Sevilha, né? Ele é o lateral direito do Sevilha. É um cara que custa muita grana também. É uma contratação muito difícil. Só se viesse por empréstimo. O Flamengo não vai pagar 17 milhões de reais num lateral, né? Apesar que o Flamengo tem interesse em dispensar os dois laterais, o Isla e também o Rodinei. Sendo assim, o Montiel cairia como uma luva, seria titular absoluto na lateral direita do Flamengo e chegaria, sim, para ocupar a posição de titular. Já o Thiago Mendes, aqui eles não citaram nada, né, do Thiago Mendes, porém a gente sabe que o Thiago Mendes tem vontade de jogar no Flamengo, ele tem 30 anos, é um volante que pode jogar de volante de meia, né, eventualmente numa saída de Andreas Pereira, numa eventual convocação do Arrascaeta, o Thiago Mendes poderia fazer a função também de meia, armador no Flamengo.
E o Thiago Mendes é um volante de 30 anos, está no Lyon, tem contrato com o Lyon até junho de 2023 e cairia muito bem também nesse time do Flamengo. Acredito eu que o Flamengo não vai ficar com o Andréas Pereira. Andréas Pereira é muito caro pelo futebol apresentado, né? 10 milhões e meio de euros é muito caro. O Flamengo pagaria cerca de 6 milhões de euros pelo Thiago Mendes. Olha só que contratação bacana, né, galera? É isso, galera. Este foi mais um vídeo aqui do Mercado da Bola do Mengão. Se você gostou, deixa o like. Se você é novo no canal, eu peço mais uma vez a você, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber nossos vídeos. Valeu? Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo do canal. Fui!